Boa noite, meus amores! Sextou! E sextou hoje com uma linda mulher. Estamos aqui conversando com Rafaela Manfrini. Vamos conhecer o universo da mulher trans. Tudo bem, Rafaela? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, que bom estar aqui contigo. Você sabe que eu até me arrumei mais, porque não é todo dia que eu entrevisto uma Miss. Nossa, eu me sinto honrada com isso. Muito obrigada, de verdade. A Rafaela Manfrini, em 2016, venceu o concurso Miss Trans Internacional em Barcelona. Em 2012, ficou em terceiro lugar no Miss Trans Brasil. Em 2014, ficou entre as 10 mulheres mais bonitas no Miss International Queen na Tailândia. E confesso pra vocês, gente, ela é realmente linda, não é fake, não. Obrigada de verdade. E você representa o universo da mulher trans. É uma grande responsabilidade, né, Rafael? Muita responsabilidade, porque eu me sinto um ser único. Mas quando você representa outras meninas, você representa outras personalidades também. E eu sempre digo assim que esse negócio da representatividade é algo muito... como pode dizer assim, muito lúdico, porque você não consegue representar todo mundo. Então eu consigo representar, assim, mais ou menos as vivências, né? E que é mais ou menos parecida. Durante a nossa conversa a gente vai descobrir que mais ou menos é a mesma vivência para todas, né? Você sabe o que eu acho lindo no concurso de Miss? Quando eu era criança, eu acho o máximo. A maneira como elas desfilam, que parece que elas estão dançando sobre as águas. Quando você dá o tchau, você treinou esse tchau? Você fez esse tchauzinho assim? Quando eu ganhei, eu não tinha treinado esse tchau, que realmente é meio clichê, né? Mas eu acho que saiu direitinho na hora. Como é que foi? Saiu direitinho na hora. Mas eu não tinha treinado, não. Eu tinha perspectiva de ganhar, sim, em 2016, mas não era algo que eu acreditava, assim, com muita veemência, né? Assim, aconteceu de verdade. Como foi a emoção na hora? Foi muito grande, porque, na verdade, a grande favorita do concurso era uma israelense, porque tinha acontecido o primeiro concurso de Miss Trans Israel, então ela já chegou em Barcelona muito cotada, todos os dias nos jornais saíam que ela era a grande favorita, e então tava tudo pra ela, assim, e ela realmente ficou em segundo lugar junto comigo. Então, quando eu tava ali de mão dada com ela, eu falei, gente, eu cheguei até aqui, e mesmo assim eu não vou ganhar, né? Poxa vida, que tristeza. Então eu tava assim super desanimada, não tava nem um pouco feliz, eu tava bem desanimada. Quando o apresentador falou Brasil, na verdade eu não acreditei. Eu olhei e falei, nossa, é sério mesmo? Aconteceu? Então foi muita emoção por causa disso. Foi algo que realmente me pegou de surpresa. E a sua mãe, seus familiares na hora? Ficaram muito emocionados, né? Na época, meu marido estava junto comigo, ele ficou muito emocionado. Ele falou, nossa, realmente você conseguiu aquilo que você queria, que você buscava durante tanto tempo. Então, na verdade, a emoção de ganhar é saber que tudo que você fez, toda a dieta, todo o treinamento, todas as plásticas, tudo que você fez deu certo e valeu a pena. É triste porque 30 meninas estavam comigo não realizaram esse sonho, né? Então, não tem como você não ter empatia pelas meninas que não ganham. Mas, graças a Deus, assim, eu lembro com tanto carinho desse concurso, porque eu lembro que todas as meninas torciam por mim. Né? Um dia antes do concurso elas falavam, se você ganhar eu vou ficar muito feliz. Eu acho que você vai ganhar e eu vou ficar muito feliz. Então isso foi muito mais gratificante, na verdade, do que ter ganhado. De verdade. Somos amigas até hoje, inclusive. Que bonito, você falando isso da empatia que eu fui atleta de alto rendimento e... Infelizmente, sempre alguém tem que subir no primeiro, no segundo e no terceiro e os outros. E nós aprendemos a lidar com isso com muita empatia, como você falou. E você hoje, uma mulher de sucesso, tem uma história de vida. Vocês que estão aqui entrando agora, conversa com a Rafaela Manfrini. Ela que é Miss Universo da Mulher Trans, vai falar um pouquinho da vida dela para nós. Como foi na sua infância, né, Rafaela? Como foi o momento em que você sentiu a necessidade de demonstrar, como que você demonstrou para sua família a sua insatisfação com o seu sexo? Então, você sabe que toda criança age naturalmente em relação a tudo, né? É tudo muito natural. Na verdade, quem vai colocando limites em uma criança somos nós, falando, olha, isso você não pode fazer, dessa forma você não pode brincar e tudo mais. Então, eu me lembro muito bem na minha infância, eu com 4, 5 anos de idade, mais ou menos, eu tinha comportamentos que não condiziam com o meu sexo biológico, né? Então, eu sempre falava pra minha mãe que queria brincar de boneca, eu sempre falava pra minha mãe que queria vestido, eu sempre falava pra minha mãe que
queria usar o salto dela, e ela falava, não, mas isso não pode, não, isso não pode. E eu ficava me questionando, por que não pode? O que está acontecendo? Por que não pode? Então, as pessoas vão te dando esse feedback durante a infância do que pode ou que não pode, você vai começando a perceber que você é diferente, e ali começa a gerar a sua primeira frustração. Do porquê ser diferente. Eu sempre digo que antes de gostar de meninos, que é uma coisa mais sexual, eu já queria ser uma menina e eu achava que eu era uma menina. E as pessoas com o tempo foi falando que não, você não é uma menina e você é um menino. E meninos têm comportamentos dessa forma, não dessa forma. E aí ele começa o sofrimento, você começa a falar, mas por que que eu penso dessa forma? Ou por que eu ajo dessa forma? Ou porque eu quero estar dessa forma? E aí você vai crescendo e as pessoas vão falando que esse comportamento é inadequado e você acredita. Você fala, então vou tentar mudar, porque eu não quero de forma nenhuma desagradar nem meu pai nem minha mãe, né? Eu não quero que eles fiquem tristes por conta disso. E você tem irmãos? Tenho. Eu tenho, e eu sempre falo do meu irmão. Meu irmão, ele tem 1 ano de diferença, né, de idade de mim, e ele é extremamente menininho, sempre foi. Então, meu irmão sempre foi aquele moleque de rua, sabe? Assim, que jogava futebol, que gostava de skate, que gostava de determinadas músicas bem masculinas. E ele sempre me respeitou muito, e ele sempre me compreendeu muito, ele sempre me protegeu de uma certa forma. Por mais que ele fosse mais novo, ele falava assim, eu sei que você é diferente. Então ele tem 1 ano a menos que você. 1 ano a menos. E é o que eu... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desculpe interrompê-lo, é que aqui o meu diretor, o Heitor... Eu tenho 3 pessoas aqui, Eduardo Lima, o Caio lá, estão pedindo para chamar o WhatsApp do Me Conta. Mandem as suas perguntas, tem bastante gente entrando aqui, que mandem as suas perguntas, que a Rafaela, inclusive, falou que vai responder todas com muito carinho. Eu quero mandar um beijo para Regina Secaf, conselheira do Esporte Clube Pinheiros, que fez um elogio para nós. Ela falou que o que ela mais gosta é quando eu falo com os bastidores. Ela falou, eu acho o máximo quando você mostra. A rádio atualmente é isso. Né? Fala com os bastidores, tem as dificuldades, os erros, e a gente vai falando e mostra que tem gente aqui. Não tem um pessoal, você está gostando aqui da equipe, adorando. Rafaela? E a gente se sente mais acolhido, né? Parece que eu tô na sala, conversando com alguém, batendo um papinho. É mais natural as coisas. Essa é a proposta do Me Conta. Voltando para sua infância, então você tem um irmão mais novo, 1 ano. Sim. E você é a filha do meio? Não, só a primeira. A primeira tem ele... E uma irmã. E uma irmã. Rafaela está contando para nós como foi quando ela percebeu que... Qual seria a palavra? Que tinha algo diferente, né? Assim, hoje em dia, né, os pais, hoje em dia, atualmente, quando eles percebem essa diferença por ter muita informação, eles já procuram uma psicóloga, eles começam a questionar, começam a tentar fazer com que aquela criança se readeque à condição dela, mas na minha época não, e eu sou de uma família evangélica, super conservadora, então é pior ainda que na época se diziam que eram demônios e tudo mais, então você imagina assim, eu fui criada até os 17 anos, tentando expulsar esses demônios de dentro de mim, então é uma coisa assim meia... Eu digo assim que a minha vida começou aos 19 anos, então por isso que eu acho que eu me sinto tão jovem, eu tenho pouco tempo de vida, porque eu vegetei até os 19, eu vivi uma vida que não era minha, um comportamento que não era meu, eu vivia como um robô, não podendo pensar nas coisas que eu queria pensar, e nem fazer aquilo que eu desejava fazer, sabe, só seguindo o ritmo. Eu dou graças a Deus hoje pela minha avó, que é uma pessoa que é analfabeta. Ela está viva? Está viva, minha avózinha, maravilhosa. Mas ela sempre me compreendeu. E ela sempre falava para minha mãe, um dia ela vai vir morar comigo. E minha mãe já entendia o que ela queria dizer. Ela falava, não, nunca vai morar, vai sim. E aí, hoje em dia ela sempre fala, desde criança eu sabia que você era, né, dessa forma, e eu gosto de você assim mesmo. Como é o nome da sua avó? Quitéria. Vó Quitéria. Vó dessa mulher linda aqui, Rafaela Manfrini, um grande beijo no seu coração. Maravilhosa, minha Parabéns avó, de verdade. Pelo seu respeito e pela sua conduta. É minha avó, maravilhosa. Ela também tem uma filha trans, que é minha tia, né? Então, ela sempre foi muito acostumada a esse universo. Apesar de pouca escolaridade, ela sempre foi uma pessoa muito avançada, assim, mentalmente, em relação às outras. Graças a Deus. E na sua época de infância, você tinha alguns amigos? Você tinha alguém que vivenciava a mesma situação que você? Tinha uma amiga, né, de infância, mas ela era muito mais escolada do que eu, sabe? Ela era desenrolada, ela não sofria muito com isso. Então, ela tirava de letra tudo.
E eu me apoiava muito nela, inclusive. Ela era muito desenrolada e a gente jogava vôlei juntas. E ela entrava em vários clubes que ela nem era sócia, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito contida, assim, sabe? Não, eu não sou sócia, eu não vou entrar. Ela, imagina, ela já entrava. E aí, na época, ela já tinha amizade com várias meninas da seleção brasileira. Todo mundo adorava ela. Então, ela era uma pessoa descolada. Infelizmente, né? Ela foi por um caminho triste das drogas e acabou falecendo muito nova. Né? Enquanto eu estava mais reclusa em casa, ela já tinha ido para o Rio, ela já tinha aproveitado muito a vida a ponto de perdê-la, né? Por causa de drogas e tudo mais, infelizmente. Mas ela foi uma pessoa que hoje eu posso dizer que ela foi muito feliz. Não posso dizer que ela não foi feliz. Como foi a sua adolescência? Nesse contexto, você tinha o apoio da sua avó, a priori, né? Que foi a pessoa vindo de um berço evangélico. Tentaram expulsar o demônio do seu corpo várias vezes? Não expulsar o demônio, mas assim, de uma certa forma, os meus conselheiros espirituais falavam que eu tinha que orar bastante, que eu tinha que jejuar, que eu tinha que tentar quebrar esse comportamento, mas ele nunca quebrava, então eu sempre falo para as pessoas, olha, eu realmente tentei de tudo. Né? Eu orava bastante, eu jejuava bastante, eu buscava essa transformação que não existiu. E aí eu me questionava, será que realmente Deus quer me transformar mesmo? Como as pessoas pregam? E eu posso dizer assim, hoje, olhando no seu olho, que eu sou uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Para quem está entrando agora e está nos assistindo, Rafaela acabou de dizer que na infância dela, diziam que você tinha o demônio no corpo. Um demônio que fazia com que eu me sentisse dessa forma, né? E é estranho, eu falava assim, por que ele não é expulso então, né? O que está acontecendo? Por que não muda? E isso é muito complicado. E ainda hoje é pregado sobre isso, né? Inclusive hoje a religião, infelizmente, por mais que eles não admitam isso, há uma perseguição, porque eles falam assim que tanto homossexuais como transexuais querem destruir a família. E eu não consigo entender que tipo de raciocínio é esse, destruir que família? Eu também tenho uma família. Eu também tenho pai, eu também tenho mãe, eu também tenho irmãos. E eu não quero destruir a família de ninguém. Eu só quero ser feliz, eu só quero ter a minha vida. E construir minha família também, por que não? Que tipo de poder tenho eu de destruir a família alheia? Sabe? O que eu poderia fazer que destruísse a família de alguém? Então eu acho muito vazia esses tipos de comentários e tudo mais. Desculpa, não é nada contra você, estamos apenas defendendo a família. Que família? Do que você está falando? O que poderia eu afetar a sua família diretamente? Nada. Então, eu não acredito que seja dessa forma. Eu acho que tudo isso é uma forma de tentar validar o preconceito de uma forma mais bonitinha, sabe? Não quero dizer que eu tenho preconceito, mas é porque é minha família, eu acho que isso, né, eu não quero que meu filho seja dessa forma. E eu, como todo mundo diz, eu cresci vendo homens e mulheres o tempo inteirinho tendo isso como referência, né, a heterossexualidade, a normalidade, né, sexual de todo mundo, mesmo assim eu sou diferente. Então, isso não influencia ninguém, porque senão eu teria sido influenciada a ser uma pessoa completamente normal. Não que eu não seja, mas não deixa de ser hoje uma anormalidade, né, que você tem que lidar. Quais foram as maiores dificuldades que você sofreu até os seus 19 anos, antes de você realmente começar a vivenciar o que você queria? O fato de se olhar no espelho e não se reconhecer. Né? Você se olhar no espelho, eu era um menino bem bonito e tudo mais, eu tinha várias menininhas que ficavam em cima de mim, que eu era muito simpática e tudo mais, então, mas eu me olhava e eu chorava o tempo inteiro, falava, gente, eu não consigo me reconhecer, eu não sou assim. E, ao mesmo tempo, o peso da religião, ele vinha de uma forma muito pesada em mim. Porque quando você não tem a religião, você fala assim, eu não me reconheço, mas eu posso me reconhecer? Eu posso modificar e reconhecer. Mas a religião falava que isso era pecado. Que se eu tentasse mudar para eu poder me reconhecer, para eu poder ser feliz, eu iria para o inferno. Então, você imagina assim, eu ficava nessa incógnita o tempo inteiro de ser feliz ou ir para o inferno, sabe assim? Eu optei para o inferno mesmo e eu tô ótima. Olha, essa risada aqui do Vitor foi muito, muito espontânea. É isso que você falou. E você teve que fazer essa opção. Mas você tinha quantos anos quando você administrou tudo isso? Porque tem que administrar tudo muito cedo.
No caso, você chegou a fazer terapia? Você teve algum apoio? Minha família não, de forma nenhuma. Minha família é muito simples. E essa história de psicólogo e terapia, na época, era para pessoas que tinham um poder aquisitivo bem superior ao que era da minha família. Na verdade, com 18 anos, minha mãe decidiu mudar de cidade. Ela decidiu ir para Rondônia com a minha família. E na época eu fazia balé clássico, eu tinha bolsa de estudos aqui perto, na Rebouças, um balé maravilhoso que era do Ismael Guizer, que ele não está mais entre nós, mas ele me deu bolsa de estudos e ele era incrível. E aí ela me obrigou a mudar pra lá. E eu fui chorando, eu falei, não, mãe, você vai destruir a minha vida, aqui não tem nada, eu tenho futuro pela frente, aqui não é lugar pra mim, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. E fiquei um mês lá e ela permitiu que eu voltasse pra São Paulo pra morar com a minha avó. Aí minha vida se inicia, porque minha avó é muito liberal. Então eu falava, avó, eu queria sair hoje. Vai, faz o que você quiser. E eu tenho muitos homossexuais na família. Tenho vários primos homossexuais. Então, quando eu voltei de Rondônia e fui morar com a minha avó, eu contactei esses meus primos e falei, olha, vocês tinham toda a razão, realmente é isso mesmo, sabe? Né? Porque eu não podia falar nada, eu ia pras festas e ficava assim, né? Minha mãe falava, não quero você conversando com fulano de tal, porque ela já sabia que, né? Que poderia acontecer. E daí eu comecei a sair com eles. Na época ainda não fiz minha transição. Eu já achava que não tinha mais como fazer. Na minha época, as meninas começavam um processo hormonal com 15 anos, eram tudo muito novinha e tudo mais. Eu falava, ai gente, passou da época, eu tenho que me conformar e ser dessa forma. Então eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com 19 anos e fiquei com ele até os 23, 24, foi quando eu decidi me transformar. Explica para quem está nos ouvindo, por gentileza, o que é o processo de transição. Então, eu fiz um planejamento, né? Eu trabalhava numa loja, no shopping, e já tinha uns aninhos que eu trabalhava lá. E eu sabia que quando eu saísse, ia tirar uma grana de lá, da rescisão e tudo mais. Então, assim, eu me planejei, eu já tinha minha tia, que tinha referência, mas minha tia morava na Europa, eu via ela poucas vezes por ano, tipo uma vez por ano quando ela vinha. Então, uma amiga dela, que veio para São Paulo, e me conheceu, eu sempre conheci as amigas dela, você é sobrinha da Val, tudo. E ela começou a falar, gente, mas você ficaria linda se você transicionasse. Eu falava, amiga, eu já tenho 20 e poucos anos, eu não tenho mais nem idade para isso. Ela não tem idade, não, você vai fazer. Então ela me impulsionou, sabe? Ela me deu aquele gás que eu precisava. Então, durante um ano, eu fiz um tratamento hormonal em sigilo, deixando o cabelo crescer. Tudo muito devagarzinho. E aí, sim, eu comecei em janeiro, mais ou menos, e eu me planejei fazer minha primeira cirurgia plástica em dezembro. Eu falei, olha, eu vou fazer minha primeira cirurgia plástica, que é prótese de mama, e aí sim eu vou... Porque ali eu vou me obrigar a me vestir de mulher, ninguém vai poder falar, você tá vestida de mulher? Fala, sim, porque agora eu tenho seio, eu sou obrigada a isso, sabe? Então, na verdade, foi engraçado, porque eu falei pra minha vovó, eu vou fazer, né, minha cirurgia plástica em dezembro. E aí foi engraçado que ela falou assim, eu não tô nem aí, mas eu não vou poder cuidar de você não, porque é Natal e eu tenho que fazer um monte. Eu falei, não, tudo bem, vó, fica tranquila, me viro. Então, digamos que durante esse um ano eu fiquei ali no casulo. E aí depois desse um ano, eu fazendo lasers que eu tinha que fazer, tomando hormônio, eu fui pra clínica de cirurgia, coloquei a prótese e já voltei de menina de lá. Daí as pessoas tomaram um choque. O laser você fazia para quê? Pro corpo, né? Um pouquinho pro rosto. Eu tinha bem pouquinho pelo, mas eu fazia pro rosto, pro corpo, tudo pra ficar, sabe? Pra adequar tudo certinho. Eu não queria fazer aquele processo todo de... Nossa, a pessoa tá estranha, né? Tava já vestida de mulher. Não, eu queria assim, já tá bem, sabe? Esse período de transição em que você começou com as alterações hormonais... Você sentiu essas diferenças? Teve alguma diferença no seu comportamento? Ah, sim. Você fica um pouco mais sensível, muito calma. No meu caso, né? Tem gente que fica bem nervosa. Eu fiquei bem calma, bem assexuada, assim, bem tranquila, sabe? Muito zen, assim, muito plena. É ótimo, né? Ultimamente eu não tomo mais, porque, né, trombose e tudo mais, mais por uma questão de saúde. Mas eu sempre me dei muito bem com o hormônio, eu gostava. E aí você via as transformações do rosto. E eu lembro que chegou uma época... Eram comprimidos. E aí chegou uma época que tinha umas amigas que falavam, gente, o que você fez? Você fez alguma cirurgia? Nossa, tá linda sua pele, suas maçãs. Então, realmente dá essa modificada geral, assim, né, no corpo. Então, foi maravilhoso. Você chegou... Antes da sua transição, chegou algum momento em que você pensou em desistir? Não, nunca. Nem por um segundo. Era o que eu queria desde criança.
Você nunca sentiu atração pelo sexo feminino? Nunca, 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 nunca. Em absolutamente nada, assim, nada, nada, nada. Adoraria, inclusive, mas não, nada. E aí você começou o período de transição. Quanto tempo durou esse período? 1 ano pra eu me sentir bem, melhor no espelho, começar a me sentir bem, sabe? Aí depois desse 1 ano, eu conheci meu atual, né, que foi meu atual marido até poucos meses atrás. E aí depois eu fiz as outras cirurgias plásticas. Aliás, no dia do seu casamento, eu vi a sua foto, parecia uma Barbie. Eu acabei de falar que ela parecia uma Barbie com a coroa tão linda. Como foi para você vivenciar o seu casamento? Então, eu sempre digo para todo mundo que eu só tive um sonho na vida, né? E eu lembro que há um tempo atrás eu fui trabalhar em um salão e o dono do salão é muito meu amigo, Cris. Beijo, Cris, se estiver me assistindo. Tá em Portugal, mas pode ser que esteja assistindo. Ele falou assim, quais são os seus sonhos, né? E eu falei pra ele, meus sonhos, deixa eu pensar. Eu falei, não tenho sonhos. Ele, como não tem sonhos? Eu falei, amor, eu já realizei todos os meus sonhos. Meu maior sonho era poder ser uma mulher, eu sou. Eu queria ser Miss, eu fui. E eu queria casar, eu casei. Então, eu acho que hoje em dia eu só quero curtir a vida, lógico, aproveitar os momentos de felicidade, mas sonhos, assim, grandes sonhos eu não tenho mais, eu acho que eu realizei todos. Então, casar para mim foi um grande sonho, porque eu queria realmente ter uma festa, eu queria que minha mãe estivesse lá, eu queria que minha família estivesse lá, então foi um grande sonho, assim. Meu ex-marido não queria, porque ele detesta festa, ele detesta esse tipo de coisa, e ele fez por mim, ele falou, não, eu te dou qualquer coisa em troca da festa, qualquer joia. Eu falei, não, eu quero a festa. Tentou a todo custo. Dou o que você quiser. Não, eu quero a minha festa, e vai rolar. Então, esses foram os meus maiores sonhos, assim, realizados. De verdade. Hoje em dia eu sou uma pessoa feliz por conta disso. E plena. Você transmite muita plenitude. Plena. Aqui estando com você, estou conversando com Rafaela Manfrini, Miss Universo. Miss Universo da Mulher Trans, e é uma grande responsabilidade para você. Sim. Como é para você ser uma mulher trans no Brasil? É muito complicado. Apesar dos meus privilégios, né? Que eu tenho sempre que enfatizar que eu tenho meus privilégios, sim. Mas é muito complicado, porque eu lido muito com ódio, eu digo essa palavra, o ódio do desejo. Geralmente os homens, quando me vê, eu sei que eles têm desejo, mas quando eles percebem, por exemplo, eu tenho uma passabilidade boa, então agora separada, divorciada, quando eu vou pra balada, acontece de chegar muitos homens, né? Eu geralmente não beijo ninguém, eu detesto esse tipo de coisa. Então, e eu gosto de falar o que eu sou, sempre. Então, quando eles vêm, a primeira oportunidade que eu tenho, eu falo, você sabe que eu sou uma mulher trans, né? Não sei se você percebeu, né? E aí alguns ficam chocados, assim, e você percebe que os homens poderiam se lidar com isso numa boa. Ah, tudo bem, tranquilo, mas a gente tá conversando. Porque às vezes eu também tô zero interessada em beijar ou ficar... Às vezes eu quero só conversar. Mas é um preconceito tão grande que às vezes eles se apavoram, assim, falam assim, gente, eu tô conversando com uma mulher trans, vão achar que eu quero ela, sabe? E às vezes eu, por exemplo, falo, querido, relaxa, eu não tô afim de você também, jamais ficaria, fica tranquilo, né? Não se dê tanto valor assim. Mas, mas baixa a bola, menos, você não é a última bolacha do pagode. Mas rola, assim, um apavoro, sabe? Assim, ai, meu Deus, não, desculpa, não é minha vibe, ou aqui não, me dá seu telefone. Então rola muito disso, assim, é o que eu falo, apesar dos meus privilégios, acontece isso. Pouco, muito pouco, mas acontece isso. Quais são os seus privilégios? Privilégio de passabilidade. Por exemplo, eu consigo entrar em qualquer lugar, qualquer restaurante, qualquer loja e ser muito bem tratada. Isso não acontece com todas as trans. Eu tive o privilégio de casar com um homem que é de uma família muito bem sucedida em São Paulo, muito bem estruturada, bem tradicional. Tive o privilégio de ser aceita na família dele. Eu tenho certeza que talvez se eu não fosse bonita esteticamente e tivesse um comportamento bom, isso não iria acontecer. Então, esses são privilégios que não tem como negar. Você já sentiu preconceito andando na rua? Acho que não. Já deve ter rolado alguma coisa, mas não foi nada muito enfático, sabe? Já aconteceu uma vez que foi engraçado, né? Eu tinha acabado de chegar da Tailândia
E eu fui encontrar meu sogro no restaurante para jantar, só que eu cheguei antes, né? E tinha uma mesa com várias pessoas e uma mulher me olhou com uma forma muito estranha, assim, sabe? Assim, lembro que deu uma... O que ela tá fazendo aqui, né? E eu também olhei para ela, né, de uma forma meio desenhada, tipo, não entendi. Só que é engraçado, ela estava sentada na mesa com parentes da família do meu marido que me conheciam. Então, de repente, assim, eu me deparei com uma das mulheres que estava sentadas lá, que era parente. Rafa, Lu, ai, nossa, vocês estão aqui, hoje é aniversário do meu marido, vem aqui cumprimentar. Então, quando eu cheguei na mesa que ela me apresentou, a mulher que tinha feito, né, essa cara de preconceito e tudo mais, ela ficou tão sem graça. Ela não soube enfiar a cara com o marido dela. Eu tava olhando realmente pra você, porque você é super linda. Eu falei, obrigada. Ela ficou com ciúmes que o marido dela olhou, né? Não sei. E o marido dela te olhou, né? E falou, nossa, que mulher linda. Não sei o que acontece. Mas são essas pequenas coisinhas, assim, sabe? Eu sinto que as pessoas se questionam, às vezes, de... O que essa pessoa tá fazendo aqui? Né? E eu acho interessante e muito legal esse tipo de interação, esse tipo de entrevista com você... Porque dá uma certa visibilidade e uma normalidade da transexualidade para as outras pessoas. Porque eu sou uma pessoa normal, a maioria das transexuais são pessoas normais, só que com uma vivência difícil, porque a maioria não tem muito em quem se espelhar. Então, você pode dizer que a maioria das meninas trans saem de casa com 15 anos. Às vezes, muitas delas expulsas pela mãe e pelo pai. O único lugar onde elas têm para recorrer é a rua e a prostituição. Os mesmos homens que negam trabalho e esbravejam preconceito contra transexuais são os que idolatram elas na rua e pagam muito bem para estar com elas. E essa é a grande realidade. E é o mais podre dessa realidade. É como se eu conseguisse, ao mesmo tempo, viver num mundo completamente normal e, ao mesmo tempo, conhecer esse submundo. Eu me sinto dessa forma. Então, eu sei muito bem que quem são os homens quando as mulheres deles estão em casa, achando que eles estão no shopping ou em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Você, isso é bem fazendo polêmico. Uma analogia para a minha profissão, Rafaela, ser psicólogo é ter que se despir do pouco pudor que eu tinha, né? Então, para que nós possamos realmente atuar, e eu posso deixar uma dica, aproveitando aqui para quem está nos ouvindo, se você é a pessoa que tem o hábito de cuidar muito da vida dos outros, eu vou dar uma dica para você, meu querido. Cuide de quem é mais importante, de você mesmo, porque você vai descobrir o quão a sua vida é significativa, o quanto você pode brilhar e você vai chegar ao sucesso dessa maneira, com autoconhecimento e centralizando em você. Cada um vai viver a maneira como escolhe. É bem isso. Seria isso, né, Rafaela? Você é muito linda, você é a segunda trans que eu tenho o privilégio de entrevistar. Conversei com Melissa Casimiro, uma advogada, e aprendi muito com ela, confesso. E hoje estou conversando com a Miss Universo trans, Miss Universo da Mulher Trans. Gente, olha, eu me arrumei toda bonita para estar aqui. Tá bonita. Gostou da minha maquiagem feita pelo Val? Amei. Que, aliás, você também é maquiadora, Sim. modelo. Então, a primeira vez que eu encontrei, a primeira coisa que eu perguntei é se a minha maquiagem... Tá bem, a maquiagem tá ótima. Viu, Você Val? vai ver no vídeo que tá aprovado pela Rafaela Manfrini. Olha que beleza. Só valorizando os traços, nada muito marcado. Eu gosto bastante desse tipo de maquiagem. Muito obrigada. Você está abrindo muitas coisas. Eu quero, inclusive, falar para você que é emocionante ouvir a sua história. Porque você tem um histórico de sofrimento, Sim. De tentativa, seja pela pressão familiar, incutido pela religião, em que você nasceu em berço evangélico, e trazendo todo esse amadurecimento, a aceitação e a sua transição. Você chegou a contrair matrimônio, ficou 10 anos casada. Sim. E hoje, para as pessoas que vivenciam o que você vivencia, você entende que hoje o Brasil ele está mais preparado ou isso é fake? Fora é mais tranquilo? Não, como é essa realidade? Eu acho que é fake, totalmente fake. As pessoas estão mais instruídas a saber lidar com as diferenças, né? Mas o preconceito ainda é muito grande, é o preconceito do eu não sou obrigada a aceitar.
né? Ainda existe muito isso. Existe uma crítica às pessoas que são politicamente corretas, existe uma crítica às pessoas que não podem dar a sua opinião preconceituosa sem ser massacrada na internet. Então, isso é muito complicado. Eu realmente não consigo entender. Eu sou uma pessoa muito centrada nas coisas que eu gosto de fazer. Eu não perco tempo com absolutamente nada que eu não curta, sabe? Eu jamais vou ter tempo de ir no seu Instagram te xingar, porque eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho. Eu vou no shopping, eu vou sair pra comer com as meninas, eu vou ligar pra uma amiga, ficar fofocando, zoando. Eu não tenho muito tempo pra isso. E no Brasil, a gente encontra pessoas que vão até o seu Instagram pra te desmoralizar, pra dizer que você nunca vai ser uma mulher, como se isso fosse mudar alguma coisa na minha vida, entende? Então eu acredito que não. Infelizmente o Brasil ainda tem muito que trilhar. O Brasil é um país muito hipócrita, sabe? É um país onde as pessoas te abraçam e te dão uma facada no mesmo segundo. Eu acho que existe algum país, porque você é uma mulher que conheceu muitos locais. Sim. Na sua realidade, qual é o país que você melhor foi acolhida? Eu acho que a Europa é um país muito, é um continente muito mais preparado para as transexuais, né? Eu tenho várias amigas que moram em Londres e eu pretendo fazer um intercâmbio para Londres daqui a alguns meses e elas sempre falam, nossa, em Londres você vai gostar tanto, porque os homens de lá, eles não são igual os daqui, eles conversam, eles namoram, eles têm relação, né? Eles têm relacionamento com transexuais sem problemas nenhum, eles são muito mais abertos. Na Espanha, onde foi o concurso que eu ganhei também, é um país muito mais aberto, tanto na aceitação da homossexualidade, da transexualidade, é um país muito mais aberto a isso. E o Brasil, eu tenho sentido que ele está retrocedendo, assim, e a gente está tendo que lutar até de uma forma agressiva, às vezes. E às vezes as pessoas falam, essa militância é agressiva, como essa militância é agressiva. Às vezes eu até entendo que as pessoas acham agressiva, mas em contrapartida, se a gente não for dessa forma, eu tinha uma amiga minha que ela faleceu e era muito assídua, sabe, no movimento. E às vezes eu falava, isso tudo é muito agressivo, Marjorie. Ela falava assim, tem coisas que a gente só conquista com chute na porta, porque se a gente ficar batendo, ninguém abre. Então, tem coisas que a gente tem que enfiar a cara, e tem algumas pessoas que vão ser necessárias morrer para isso, sabe? Para que isso seja falado, sabe? Para que isso seja visto. Então, há uns anos atrás, teve um caso de uma transexual que foi morta às pauladas durante o dia, com todos os vizinhos vendo. Então, assim, e ninguém fez nada. Então, são coisas desse tipo que fazem a gente questionar o preconceito no Brasil e até onde ele pode ir. A gente mora em São Paulo, né? Em São Paulo é uma cidade mais acolhedora, onde as pessoas são mais instruídas. Mas em outros lugares do Brasil é bem complicado ser transexual. Você corre risco de... Totalmente. De ser agredida? Morta a qualquer momento, a qualquer segundo. Em entrevista com a Melissa, ela me disse que a idade... A perspectiva de vida é muito baixa, eu não sabia quão baixa era. E realmente eu fiquei chocada quando ela disse, como você relatou, que muitas pessoas são expulsas de casa e acabam tendo que se prostituir. Sim. Essa é a realidade. É a realidade. E aí é o que eu estava falando. Quem essas meninas vão se espelhar? Geralmente nas cafetinas, que também não teve muita instrução intelectual. Então, já são mulheres mais chucras, sabe? Que são mais agressivas porque apanham muito da vida. Então, dessa forma, você cria uma linha de produção de meninas mais agressivas, de meninas que não conseguem conviver tão bem em sociedade, sabe? De você já olhar para ela e ela achar que de alguma forma você está sendo preconceituosa, ela já se defender, ela já atacar. Então, meninas assim, então as pessoas marginalizam muito a nossa vivência. É porque elas são marginais, mas não sabem o que tem por trás, né? Qual tipo de exclusão foi feita, qual foi o tipo de vivência que ela teve para chegar naquele nível. Ninguém nasce dessa forma, né? Apesar da psicologia... repete um padrão de agressividade. Dizer que tem pessoas que nascem realmente psicopatas e tudo mais, mas de uma certa forma ninguém nasce num padrão tão parecido, assim, dessa linha de produção, desse padrão, desse comportamento tão igual. Porque as pessoas falam, elas são marginais e tudo mais, mas geralmente se repete esse padrão por essa vivência. Existem algumas linhas que acreditam que se nasce psicopata, existem outras linhas da psicologia que não. Sempre tem, enfim, essa... Uma vertente que sempre pode... tem essa vertente. Outros acreditam que é apenas a influência do meio, como você, creio que você, né, porque se repete um padrão de agressividade, sim. essas meninas ou esses garotos terão, depende, né, qual o sexo nasceu,
terão essa reprodução de comportamento. Eu acredito bastante nisso. Enfim... Gente, tá muito interessante a entrevista com a Rafaela Manfrini. Estão te elogiando aqui. Essa Rafa obrigada. é um docinho de pessoa. Humilde e simples. Adoro ela. Transoficial. Olha só, tem muita gente falando aqui. Que bom. Né? Perguntando se você está solteira, não está casada mesmo. Olha, acabaram de perguntar. Estou solteira, é porque eu não coloco a minha vida muito no Instagram, né? E eu me dou tão bem com meu ex-marido, a gente ainda se ama e tudo mais. A gente não estamos mais juntos por outras questões. Então eu não coloquei, não teve aquele drama, ai, não estou mais junto, não quero mais saber dele. Então eu não falo muito sobre, né? Então está solteira aí. Para quem solteira. perguntou, ela está solteira. Vamos para o giro de notícias com Luiz Lima? E aí, Rafinha, Ana, tudo bom? Tudo ótimo. Tô muito feliz que você tá aqui. Ah, eu também. Gente, até a MC Trans tá na live. Eu tô assim, Ela é minha amiga, fofa, muito tô fofa. chocado, porque você conseguiu trazer tanta gente da comunidade. Isso tem uma importância tão grande pra gente, tão grande, mostrar como a gente tem força. Ai, sim. E tá sendo muito legal você tá esclarecendo muita coisa. Isso é muito importante, a gente poder esclarecer para as pessoas uma história de vida. E como você falou, graças a Deus você é uma história que é uma curva, né? Sim. Porque tem muita gente que sofre, enfim, a gente tem que lutar por essas pessoas. Você com as mulheres trans e eu com os gays. Obrigado. Assumiu aqui? Imagina. Assumiu... Todo Ao vivo mundo e a sabe, cores? né, Brasil, que eu sou. Mas infelizmente, a gente evita até falar publicamente, porque é uma porrada por dia que a gente leva. A Ana tá comigo e eu com ela há anos, e a Ana sabe como que funciona. Sim. Então, às vezes, a gente evita até ficar pra não falando... sofrer tanto, Porque né? a gente, às vezes, recebe perguntas tão... Desnecessárias, né? Eu fui pai esse ano, né? Então, tem gente que me pergunta como eu fiz meu filho. Aham. É muito complicado, né? Eu fiz o meu filho assim. Você, quando anda de bicicleta, você não esquece, não é? Então, é a mesma coisa, gente. E quais são as notícias de hoje, Luiz? Olha, eu até não pesquisei muito, porque eu tô tão besta aqui com vocês duas conversando sobre isso, que eu até falei, olha, hoje eu não vou nem falar muita coisa para poder ouvir essa aula da Rafa. Ai, que bom. Mas é bom mesmo, assim, a gente poder conversar. Eu tô falando pra ela que é muito importante falar sobre isso. E as pessoas conhecer. Tem pessoas que não têm acesso. É engraçado e frisando sobre isso. Eu tava trabalhando num salão desse meu amigo. E é um salão de altíssimo nível, no Jardim Europa e tudo mais. E era muito incrível a minha interação com as clientes, sabe? Era muito gostoso, porque eram mulheres que nunca tinham contato direto com transexuais. E aí elas ficaram encantadas por mim e eu por elas. E aí até hoje o meu ex-chefe fala, nossa, todas ficam perguntando por você. Cadê a Rafa? Ai, por que a Rafa não vem mais? Ou quando eu apareço lá para fazer algum tipo de manutenção, elas estão, ai, que bom que você está aqui. Então isso é incrível. Eu fico feliz de saber que não é 100% de preconceito, que muitas pessoas realmente não tiveram acesso a conhecer pessoas assim, e por isso o preconceito é sobre isso, é você não conhecer e você pré-julgar, né? Então, quando você conhece, abre-se um parâmetro e as pessoas começam a olhar para o outro com mais empatia. Ah, eu conheci uma menina que é assim igual você, ela é um doce, nossa, que legal. E já tem um outro olhar. E para de ver pelo negativo, né? Exatamente. Isso é o mais importante. Você tocou em um assunto que eu gostaria de aproveitar, pegar aqui o seu gancho, quando você falou do julgar. Há muito tempo eu tive o privilégio de fazer um curso de gestão de pessoas, e na primeira aula ele colocava todo mundo junto e falava assim, vocês acham que vocês não julgam? Eu não julgo. Ah, eu também não. Ok, então nós vamos fazer um exercício. Vamos. Vocês vão ficar todos sentados aqui todos vão sair e a cada 1 minuto um vai entrar pela porta. Resumo da ópera. Todos entravam, naturalmente as pessoas faziam assim. E ele ia filmando. É automático. Automático. O que você... Ah, não, ela entrou feliz. Julgou. Ela entrou triste. Julgou. Ah, a roupa, enfim, a vestimenta, o que fosse. Então, foi muito interessante, foi um exercício, uma dinâmica muito interessante em que todos nós, até para que nós possamos sobreviver,
Nós temos o lado do julgamento para ver se nós estamos correndo perigo ou não. Só que existem pessoas e pessoas que exacerbaram nesse julgamento. E acabam, e por isso é que eu falei, cuide de você, que é a pessoa mais importante. Porque eles acabam, na verdade, projetando as frustrações deles. Sim. E você deixou muito evidenciado no decorrer da sua vida, quando você fala muito da hipocrisia. Seria essa a terminologia correta para o que você vivenciou desde criança? Sim, eu acredito que sim, e ainda vivencio isso. Né? E eu sempre me dou com a hipocrisia, sabe? Até às vezes no meio trans também. Então, assim, porque a gente tem... ninguém tá livre de ser hipócrita, sabe? Não é porque eu sou transexual que eu sou perfeita, que eu não julgo ninguém. Imagina, quem é você pra julgar? Você também é trans. Ou quando a gente se depara com uma mulher preta, por exemplo, mas quem é você pra julgar? Não, gente, ela também vai ter os julgamentos dela, ela também vai ter os preconceitos dela, assim como eu também tenho os meus, né? Todo mundo tem os seus. O diferencial é você tentar quebrar isso, né? O diferencial é você tentar questionar, você lidar com o seu preconceito e falar assim, por que eu penso dessa forma? Vamos lá. Vou sentar com essa pessoa e vou conversar e vou tentar quebrar esse tabu. Eu acho que a gente vive uma vida onde a gente lida tanto com diferentes, são tantas pessoas diferentes. Ah, mas a minha época não era dessa forma. Porque na sua época você era obrigada a ser homem, a ser mulher, e você tinha que casar, e tinha que casar virgem, né? E você tinha que ter no mínimo 5 filhos, você não podia sair de casa, se eu apanhasse do marido, você não podia se separar. Gente, as coisas mudam, e graças a Deus que mudam. Hoje em dia, as mulheres já não aceitam mais apanhar em casa. Antigamente, elas eram obrigadas a aceitar. Seu marido tem direito de fazer o que quiser com você. Ele é seu marido, você é posse dele agora. Hoje em dia, isso mudou. E se não tivesse mudado? Quantas mulheres morreram para que isso fosse mudado? E morrem ainda, né? Então, quando eu falo da hipocrisia, é sobre isso, sabe? Sobre você não dar oportunidade de mudar. O pior da hipocrisia é isso, é você ser preconceituoso e ser orgulho de ser preconceituoso, sabe? Não gosto mesmo, e na minha casa não entra, eu não convivo. Você falou uma coisa aqui, é até chocante. Quando você disse que aquele homem que tenta... agride verbalmente ou fisicamente um trans ou uma trans, depois ele quer se deitar com essa pessoa. Olha, eu sempre falava assim para as pessoas, né, quando eu conhecia. Falava assim, olha, você quer conhecer os homens? Se fantasia um dia de trans e desce na rua e fica ali quietinha, só vendo o que acontece. Você vai ver BMWs blindadas, carros extremamente chiquérrimos, com homens com Rolex de ouro, com Rolex de diamante. Tudo ali, eles estão tudo assim, ai, você é uma princesa, você é linda, você é maravilhosa, ai, meu sonho era casar com você, pena que eu não posso. E é o mesmo que todo dia tá lá, é traveco, ai, esses traveco, filha da puta, são tudo tem que morrer. É exatamente isso. Quando eu falo, porque as pessoas têm e o Luiz está aqui, e vai ser ótimo você estar aqui, porque a gente vai quebrar um outro tabu. As pessoas sempre questionam de que quem se relaciona com transexuais são gays. Eu falo, amor, se fosse os gays eu tava tão feliz, porque olha que tem de gay bonita aqui em São Paulo, não tá escrito, tava feita, tava maravilhada. Não, gays gostam de homens, né? Gays gostam de figura masculina. Quem se relaciona com a gente é heterossexual. Ah, mas é heterossexual, tem a questão de que trans não são, tem algumas trans que não são operadas. Eu falo, amor, é a seguinte, o gay, quando ele é ativo sexualmente, não significa que ele é hétero, porque ele está fazendo uma posição tecnicamente masculina. Assim como um homem que sai com uma mulher cisgênera nascida e pede para, ai amor, não tem como você dar uma introduzidinha em algo em mim hoje pra gente brincar diferente? Ele também não é homossexual por conta disso. Não é sobre o que você faz com a pessoa, é com quem você faz. Se você faz com uma mulher, você é hétero. Se você faz com um homem, você é gay. Essa é a regra. Então, uma transexual, ela é 90% mulher ou 99% mulher. O órgão sexual, na verdade, é às vezes algo que eles buscam de fetiche diferente, ou que às vezes eles pedem... Eu conheço várias meninas nascidas cis, mulheres cisgêneras que falam, eu brinco com meu marido, eu tenho meus brinquedinhos, eu gosto disso, ele também gosta. Gente, seja livre, isso é uma liberdade, descobrir. E às vezes esses homens que curtem essas brincadeirinhas, porque não são todos também que saem transexuais que curtem isso, a maioria são ativos, eles veem uma transexual como mulher 100%. Talvez seja maravilha o encanto de
que fala, nossa, nasceu um menininho, ficou tão linda. Sabe, assim, seja esse fetiche que a maioria dos homens do Brasil tem. Que eu sei disso, por ter já me relacionado com outros homens além do meu marido, antes de conhecer ele. Então, esse tabu é muito necessário ser quebrado. Porque as pessoas sempre falam, seu marido é gay, né? Eu falei, não é. Mas se fosse, também não teria problema. Amor, inclusive, a Maria, que as gays gostaram de mim. E ele não é gay não mesmo. Viu? Que homem. O Luiz conheceu. Conheci. Muito simpático, fino e homem. Né, homem no sentido, porque todo gay é homem, tá? Tu fala na visibilidade de ser masculino. E isso é uma coisa que me perguntam muito, né? Mas os homens que se relacionam com você são gays? Não, são héteros, né? Porque os gays, assim, eu tenho amigos gays que falam, você é linda, maravilhosa, mas jamais faria nada com você. Tipo, você tem peito, seu corpo é de mulher, nada a ver, eu não consigo, né? Assim como já teve homens que se relacionaram comigo e falaram, será que eu sou gay? Porque assim, eu não conseguiria ficar com nenhum homem, assim. Fala, não, a mulher às vezes tem que explicar pro cara também, não tem nada a ver. Assim como tem gay que se relaciona com homem trans, né? Também. Que é a figura masculina, entendeu? O importante é a figura, né? Principalmente homens que são muito guiados por aquilo que eles veem, né? Aquilo que eles veem é o que predomina. Então, isso é bem interessante ser dito também, porque tem muita gente que não entende isso. E é uma coisa a ser quebrada também. Muito aprendizado hoje. Papo 18 mais, né? Nossa, muito aprendizado. Tá o pessoal tá dizendo aqui que você caiu a conexão, acabou a bateria do celular. Aqui, ó, o pessoal explicando. Acabou a bateria do celular da Rafa. Imaginei. Uma pena, as IAGs não querem as trans. As IAGs seriam as gays, mas não são todas, não. A Rafa é maravilhosa, eu não tenho nada de... A gente se conheceu... IAGs são os... Não é que não querem, né, gente? Não sentem atração. Eu tenho milhares, não dá, ela é minha amiga. Só best friend mesmo. E a gente se conheceu... Mas eu adoraria, de verdade, que gostasse, porque os gays são lindos, né, gente? Eu vou ali na Frei Caneca e falo, meu Deus do céu, esses porque pra mim é isso, uma mulher trans, ela é uma mulher. O que eu vou querer com ela se eu gosto de homem? Só que a entrevista vai subir... quero mandar um beijo pra Ellen Roche, que está aqui nos assistindo. Ellen Roche, linda, belíssima, maravilhosa. Inspiração, nossa, inspiração. Quando que ela vem aqui dar uma entrevista? Ellen, por favor, vem dar uma entrevista aqui no Me Conta, que vai ser um grande prazer. Eu estou aqui aprendendo, como sempre a vida é um aprendizado. Eterno. Cada um na sua, viva a sua vida, cuide da sua vida. Né? Respeito. Respeito é bom, né? Respeito é bom. Eu posso só ensinar um negócio que, gente, essa semana, não só essa semana que as pessoas ficam falando, gente, não existe opção sexual. Ninguém escolhe, tá? É uma orientação. A Rafa não escolheu ser trans, eu não escolhi ser gay, né? Porque seria muita burrice da minha parte. Eu vou querer ser gay pra receber todo o preconceito, quero ser diferentão. A gente nasce, a gente se descobre, enfim, cada um tem, né? Então, não é opção, tá? É orientação. Só isso, porque as pessoas falam muito, como você coloca. Aliás, você já disse pela sua própria história, pelo seu histórico de vida. Jamais. Que você nunca sentiu atração por uma mulher. Não. Nunca, em momento algum, em nenhum momento. Absolutamente nenhum momento. Você sempre se identificou com a figura feminina. Sim, apesar de, é importante frisar que tem transexuais que gostam de mulher. Porque orientação sexual nada tem a ver com... Então, mas daí você vai confundir a cabeça. Gente, eu tenho outro tema, né? O trans, você vai precisar voltar, né? Aí você vai dar um nó na cabeça das pessoas. Ana, isso é um outro tema muito polêmico. Porque existe o trans gay. É muito complicado. Temas polêmicos, a gente adora. Aqui não Me Conta... Nós trazemos temas polêmicos. Lembra quando eu te falei que antes de eu gostar de meninos, eu queria ser uma menina? É sobre isso, sabe? Antes de saber que eu gostava do sexo masculino, eu queria ser uma menina. E tem mulheres trans que permanecem gostando do sexo feminino, porém não conseguem se lidar com a própria imagem. Então, modificam e continuam casadas com mulheres. Eu conheço, mas isso é um outro tema. Nossa. Mas é interessante falar sobre isso, legal. né? Pra saber que não tem nada a ver, tipo, só com... porque gosta de homem e aí quer, né, atrair o sexo masculino. Não tem nada a ver. A entrevista na íntegra estará no YouTube, no meu canal Ana Paula Adame.
para vocês assistirem inteirinho. Para quem está aqui falando, caiu, mas estará em breve na íntegra. Ellen Roche, a equipe do Me Conta, são seus fãs. Olha, estão escrevendo aqui porque somos mesmo. Você, Rafa, com certeza você deve ter tido um momento que te decepcionou muito. Conta para nós uma história assim que te marcou e você gostaria de compartilhar com nossos espectadores. Que magoou muito. Eu não sei. Assim, que me machucou. É uma coisa muito engraçada, mas eu sofri muito na minha infância. Muito mesmo. Muito mesmo. Porque eu acho que minha mãe não sabia lidar. Minha mãe me teve muito nova, com 15 anos. Então, além de não saber lidar, por conta da idade dela conosco, comigo e com meu irmão, ela frustrou muito a gente sem querer. Hoje em dia ela pede muito perdão, então, claro, mãe, você tá perdoada, eu te amo demais. Mas eu acho que todas as frustrações e todas as minhas decepções foram mais na infância. Eu acho que Deus falou assim, nossa, a menina sofreu tanto que agora eu acho que só vai ser alegria. Então, assim, depois que eu vim em me assumir e comecei a andar da forma como eu sempre sonhei, eu não tive muitas decepções na minha vida, não. Digamos que as grandes decepções que eu tive eram muito fúteis pra eu contar, sabe? É futilidade, é besteira, é coisas que... Nossa, jura? Que força, guerreira. Tadinho de você, mas é coisa boba. Não tive nenhuma grande frustração, não. Você acredita em Deus? Muito. O que você falaria pra Deus? Eu perguntaria por quê. Eu acho que a primeira pergunta quando eu encontrar, falar, nossa, que bom que eu te encontrei. E aí, por quê? Né? Eu gostaria muito de saber o porquê. E eu acredito que essa palavra clichê, né? Deus escreve certos por linhas tortas, é muito clichê, mas eu acho que rola um pouco disso, de saber lidar com o diferente. Aí as pessoas falam, Deus jamais faria você dessa forma. Mas aí a gente explica como as crianças que nascem com síndrome de Down, as crianças que nascem com deformidades, foi Deus que quis assim também? Então quer dizer que Deus só exclusivamente pro meu problema, ele não optaria dessa forma. E o que eu quero dizer é que nada tem a ver com Deus, né? Às vezes são coisas hormonais, às vezes são coisas biológicas, coisas que eu espero, assim, sinceramente, que nos próximos anos a ciência descubra alguma coisa. Né? Eu espero que nos próximos anos, quando eu tiver uns 80 anos, eu olhe para trás e falo assim, nossa, hoje em dia as meninas que nascem transexuais já são acolhidas pelos pais porque é um problema científico. Excesso de hormônio feminino que teve durante a gestação, ou problemas de cromossomos. Eu adoraria saber disso, porque iria desmentir algo que a religião prega. Por exemplo, na Bíblia não existe absolutamente nada falando sobre transexuais. Quando se fala sobre homossexualidade, se fala de uma forma pervertida, né? Que Deus abomina aquele tipo de perversão, e não sobre o amor. É o ato. Ali, é o ato, né? Que antigamente, né, realmente, né, na época lá dos romanos e tudo mais, era orgia, né? Todo mundo comendo todo mundo, aquela coisa toda. Então, obviamente, Deus abomina esse tipo de coisa. Mas o amor entre dois homens, né, o fato da pessoa ser transexual, que é algo que não é novo, já existia na Grécia Antiga e tudo mais, só que nunca foi relatado. Não existe nada na Bíblia consistente que eu olhe e fale, não, realmente Deus não aprova esse tipo de situação. Nem que tivesse também, porque eu não sou guiada por o que está escrito, eu sou guiada pelo que eu vejo, o que eu sinto, né? Não é um livro que vai dizer o que eu tenho que fazer ou não. E eu tenho essa sensibilidade de saber que eu sou aceita por Deus da forma como eu sou. E eu sempre falo para as pessoas que se eu não fosse aceita por Deus da forma como eu sou, eu não seria tão feliz e tão completa como eu sou hoje. Então, talvez Deus tenha, através da minha vida, algo para contar, que existe o diferente, né? Cabe às pessoas serem sensíveis ou não a entender isso. E aí é problema de cada um. Verdade. Estamos chegando aqui ao final da entrevista. Pouco tempo para terminar, para cair a conexão. Converso com Rafaela Manfrini, mulher trans, Miss Universo. Ela está falando aqui sobre a vivência dela, as dificuldades, as alegrias, o preconceito. Nós estamos conhecendo um pouquinho sobre o mundo, o universo da mulher trans com uma Miss Universo. Lindíssima que está aqui, não é, Luiz? Eu acho ela belíssima. Luiz, mande a sua mensagem para quem está nos ouvindo. Eu queria passar um recado de uma ouvinte, Sebastiana Altinez. Ela diz que conheceu Dona Fátima, mãe da Rafaela, em salão na cidade de Resplendor, em Minas Gerais. E que a sua mãe contou a sua história para ela e que fala com muito orgulho de você. E isso para mim é uma grande alegria, porque é uma coisa que eu jamais
achei que minha mãe teria orgulho de mim, né? Porque durante muitos anos, quando ela percebia qualquer tipo de atitude mais feminina, ela falava, não, você não pode ser como seu tio, que era minha tia, não, você não vai ser, nem que eu tenha que te matar, sabe? Era uma coisa assim. Então, eu acho que com a minha vivência, da forma como eu optei por viver a minha vida, eu mostrei para ela que não tinha nada a ver. Que não era porque eu era daquela forma que eu iria ser uma pessoa marginal, que eu iria ser uma pessoa mal educada, que eu iria ser uma pessoa ruim, que eu iria ser uma pessoa de mau caráter. E provando dessa forma para ela, eu acho que hoje em dia, graças a Deus, ela tem muito orgulho de mim. E é uma coisa que eu jamais achei que minha mãe teria. E é uma grande alegria para mim. Emocionante, né? Porque nós estamos aqui ouvindo, seus olhos brilhando aqui. Sim, sim. É emocionante. Pois é, volto a dizer, pessoal, cuide bastante. Cuide da sua vida. Alguma mensagem, Luiz? Eu espero que um dia, eu sei que vai demorar, todas as famílias aceitem, seja uma mulher trans, um homem trans, um gay, porque o acolhimento é a melhor coisa que existe. Sim. Né? Espancar, botar para fora de casa, não dar o apoio, isso só traz a violência, só traz com que mulheres que não nasceram como eu, a Rafa, porque a gente tem esse privilégio, né? Eu como homem branco, nasci nos jardins, parará, e mesmo assim sofri muito bullying, abuso, um monte de coisa. E aquela pessoa que é preta, que mora na periferia, sofre sim, entendeu? Só a gente sabe como fere você ser chamado de aberração, enfim, de tantos nomes. Então vamos doar amor, não interessa se você é evangélico, católico, budista, enfim. Doe amor e apoiem os seus filhos. Sim. Aliás, eu sempre começo os programas, Rafa, olá meus amores. Porque na minha concepção eu entendo que o elo maior de ligação entre os seres humanos é o amor. É amor, com e certeza. a partir do momento que você realmente pratica isso, você vai ser uma pessoa plena. Como a Rafaela Manfrini, que está aqui. Rafa, manda uma mensagem para quem está nos ouvindo. O que eu poderia dizer? Eu gostaria de agradecer, principalmente as mensagens boas que eu vi. E eu espero que aquilo que eu tenha falado toque no coração de vocês de uma forma boa, que vocês comecem a enxergar as transexuais e o diferente, não só as transexuais, os homossexuais, os diferentes, com uma forma mais caridosa, com uma forma mais empática, tentando não julgar, mas conhecer e entender o porquê que a pessoa é daquela forma. Eu tenho certeza que dessa forma você vai se conhecer melhor e vai ser muito mais feliz. E uma coisa que eu queria finalizar aqui com o Me Conta com você às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, no YouTube, no canal Ana Paula Adame, também no Insta e no TikTok, anapaula.adame. Me Conta.oficial no Insta. Estamos aqui, olha, eu estou fazendo aqui a promoção. Acabei de conversar com Rafaela Manfrini, conhecendo o universo da mulher trans. Obrigada. Quero te dizer que foi um grande prazer. Prazer foi muito todo obrigada meu. por Conversa você maravilhosa. ter Obrigada. exposto. Eu vou até dar um tchau aqui. Hoje eu vou dar um tchau de mim. Nós vamos finalizar. Mas antes eu quero dar para você de presente para nós finalizarmos juntas a máscara do Me Conta. Obrigada. E dizer para vocês, meus queridos, que estarei às segundas, quartas e sextas aqui às 8 horas da noite na Rádio Trianon, com vocês, levando informação de qualidade. Conheçam, saibam e respeitem sempre o próximo. Se você julga o outro, você está julgando a você mesmo. Gente, vamos encerrar aqui deixando um beijo antes que caia a conexão. Essa live tem que ser salva aqui. Lógico. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau de mim, Rafa.